Oi, pessoal, tudo bem? Pessoal, estou aqui com vocês nessa aula exclusiva, falando sobre microagulhamento, sistema drug delivery e a corneoterapia. Então, vamos lá. Uma boa noite para todos. Vamos iniciar aqui nossa aula. Espero que vocês gostem. Vou estar respondendo as perguntas aí na sequência, depois da aula, tá? Eu vou estar respondendo as perguntas para vocês no decorrer do período. Então, vamos lá que eu vou compartilhar meus slides agora. Então, pessoal, vamos iniciar, né, falando sobre esse sistema drug delivery, o microagulhamento e a corneoterapia, e como isso tudo se relaciona. Para quem não me conhece, meu nome é Fernanda Chauvin, sou farmacêutica bioquímica, com pós-graduação em cosmetologia, e vou falar aqui do assunto que eu mais gosto, que é sobre os dermocosméticos e a nossa pele. Para que a gente inicie, a gente tem que entender um pouquinho sobre a nossa pele, né? Essa barreira que a gente tem, que é a nossa bancada de trabalho para nós profissionais que atuamos sobre ela, que é o nosso escudo protetor. Então, é importante que a gente observe alguns pontos, principalmente quando a gente vai falar do sistema drug delivery. A pele, ela é o maior órgão do corpo humano, né? Como a gente sabe, e na minha opinião, que trabalho com a pele, o mais importante, sendo um total de 15%, em torno, né, de 15% da massa corporal total, e ela tem uma área superficial em torno de 2 metros quadrados, tá? E atua como a nossa principal linha de defesa. Linha de defesa contra o quê? Contra os fatores externos, né, nocivos do meio ambiente, contra o sol, contra o calor excessivo, contra os poluentes, contra a perda de água transepidérmica, né? Você tem um ambiente que está com uma baixa umidade relativa do ar, então a pele ela se torna um sensor dessa umidade. Ela é uma barreira contra a entrada de micro-organismos, de alergenos, mantém o equilíbrio do nosso corpo, né, a nossa temperatura, previne a perda de vários elementos, entre eles a água, está relacionada com uma atividade neurosensorial muito importante. A gente não pode esquecer que a nossa pele, ela vem do mesmo tecido embrionário que o nosso cérebro, então tem uma ligação bilateral entre a nossa pele e o nosso cérebro. Todo estímulo que eu faço sobre a pele reflete numa liberação de neurotransmissores e todo tipo de mudança neural ou emocional também reflete sobre a nossa pele. Então, a pele, ela é muito importante e nós, às vezes, não damos o devido valor a ela. A gente esquece que ela é um órgão vivo, que ela responde a tudo que a gente faz sobre ela. É constituída de 3 principais camadas, de acordo com a literatura. Hoje, algumas literaturas falam só sobre epiderme e derme, mas muitas falam ainda sobre epiderme, derme e hipoderme, sendo a camada mais externa a nossa epiderme, que é uma camada avascular, ou seja, não tem vascularização. E é composta basicamente por queratinócitos e por lipídios que fazem parte da nossa camada lamelar quando a gente pensa no nosso extrato córneo, tá? E esses queratinócitos, eles sofrem um processo de renovação automático. Então, a gente tem um processo contínuo de renovação celular, com a mitose do queratinócito da camada basal, subindo até a superfície no nosso extrato córneo. Então, a nossa epiderme, ela é composta basicamente pelos nossos queratinócitos, que sofrem um processo de diferenciação no ciclo da renovação celular, e pelos lipídios da camada lamelar. Além disso, a gente tem as células de Langerhans, a gente tem os melanócitos, né, responsáveis pela produção de melanina, a célula de Langerhans é responsável pela nossa imunidade, a célula de Merck, os nossos terminais receptores neurais, né? Então, e a gente tem toda uma comunicação celular na nossa epiderme, liberação de mediadores inflamatórios, mediadores neurais. Então, a nossa epiderme
ela é metabolicamente viva, o tempo todo ela está em atividade, e nós, muitas vezes, negligenciamos a nossa epiderme, a gente acaba sempre se preocupando mais com a nossa derme, e com isso a gente tem uma negligência da nossa epiderme. Então, a nossa pele, ela é considerada uma barreira protetora, ela é considerada uma proteção seletivamente permeável, ou seja, nem tudo pode entrar e nem tudo pode sair. Então, ela tem uma seletividade. E quando a gente fala sobre a entrada de princípios ativos ou fármacos através da nossa pele, a gente pode considerar uma via intradérmica, onde a gente entrega as moléculas na pele, para a pele, e a via transdérmica, onde a gente entrega essa molécula através da pele para a circulação sistêmica. Então, quando eu falo um medicamento intradérmico, eu estou colocando ele na pele. Ele não deve estar indo para a nossa circulação sanguínea. E quando eu falo, por exemplo, de um medicamento transdérmico, então, por exemplo, o uso de um hormônio num veículo transdérmico, eu estou falando de um medicamento que vai ultrapassar a pele e vai entrar em contato com a nossa circulação sistêmica, tá? Então, são duas vias importantes para a gente começar a entender um pouquinho sobre o sistema Drug Delivery. Por que falar da barreira cutânea? Por que esse tema tem sido muito abordado nos últimos congressos, né? No Meeting de Dermatologia Americana, que aconteceu agora em Boston, em março, né, de 2022 em Boston, e no In-Cosmetic, que aconteceu em abril em Paris. Por que se falou tanto da barreira cutânea? Por que vem se falando tanto da barreira cutânea? Porque hoje a gente tem um aumento muito grande das disfunções dermatológicas que estão relacionadas com mudanças na nossa barreira cutânea. E essa nossa barreira é a nossa epiderme, principalmente falando do nosso extrato córneo. Então, disfunções como psoríase, rosácea, dermatite, uma sensibilidade exacerbada que hoje a gente tem, que a gente está vendo, elas são decorrentes de uma mudança na nossa barreira. E por que existe essa mudança da nossa barreira? Por causa de toda a agressão que a gente sofre externa e interna. Então, que são os chamados exposomes. Então, a gente tem aí o sol, a poluição, o cigarro, né? A baixa umidade relativa do ar, o calor, tudo isso são exposomes externos, até o próprio cosmético, dependendo do que ele contém nele, ele é um exposome externo que agride a nossa barreira. E nós temos também os exposomes internos, né, como a nossa própria ansiedade, as nossas emoções, a nossa alimentação, como a gente tem a nossa noite de sono, como é que é o nosso sono, né? Esses exposomes internos também vão causar mudanças na nossa barreira. Como nós vivemos uma vida hoje extremamente agitada, né, e passamos por um grande período de ansiedade, acho que todos nós passamos por esse período de ansiedade muito grande, a gente tem esse dano da nossa barreira. Por isso que se fala tanto, né, em a gente estar melhorando a barreira cutânea que está danificada. Então, são muitos artigos novos falando sobre isso, sobre a barreira cutânea, e em todos os congressos que estão acontecendo, inclusive o congresso que acabou de acontecer agora, o INCAS, em Paris, que é um congresso também dermatológico, falando muito sobre a barreira cutânea. Então, é um tema muito importante para nós, a barreira cutânea. E nós, pensando no Drug Delivery, quando a gente fala do Drug Delivery, a gente fala de ultrapassar essa barreira cutânea. Então, como que a gente vai ultrapassar essa barreira sem danificá-la? E o que a gente tem que entender? Principalmente, quais são as funções relacionadas à barreira cutânea? Então, a gente tem as funções protetoras, a barreira cutânea é uma barreira biológica, imunológica, ela é uma barreira também fotoprotetora, antioxidante, ela controla a permeabilidade, ou seja, o que entra e o que sai, substâncias lipofílicas, elas têm mais condição de permeação do que as substâncias
hidrofílicas, né? Porque a nossa barreira ela é formada principalmente por proteínas e lipídios, então substâncias que têm afinidade por água, elas têm menos chance de estarem permeando esse tecido, né? Entrando através do tecido e atingindo o nosso sítio-alvo de desejo, diferente das substâncias lipofílicas, que têm afinidade por óleo, já que a nossa camada lamelar é formada por óleo, ela tem mais afinidade, então ela consegue transpor essa barreira mais facilmente, essa substância lipofílica. Essa barreira também controla o grau de hidratação, né? Sendo um biosensor da umidade relativa do ar, então tendo menos perda de água quando eu tenho um ambiente que eu preciso ter esse controle, então ele consegue controlar a quantidade de água que sai da nossa pele, então controla o grau de hidratação através do controle da perda de água transepidérmica. Então, a nossa epiderme e principalmente o nosso extrato córneo, ele desempenha uma função muito importante, que é a nossa função protetora, a nossa barreira, o nosso escudo protetor. Então, nós temos que realmente trabalhar com cuidado essa barreira. Então, é importante a gente falar sobre isso. E o que tem de diferente numa barreira saudável de uma barreira danificada? Então, quando você tem uma barreira saudável, você tem uma determinada resiliência, você tem uma umidade, você tem um pH ideal da pele, você tem uma microbiota residente ideal, você tem menos processo inflamatório. Agora, quando você tem uma barreira danificada, como vocês estão vendo aí, quando esse escudo protetor está danificado, por causa desses exposições externos e internos, eu tenho esse dano da barreira, né? Então, a barreira danificada, ela tem um dano. Com isso, há um aumento do processo inflamatório crônico. E esse processo inflamatório crônico, ele acaba desencadeando um aumento dos radicais livres. E o aumento dos radicais livres gera mais dano à barreira, gera mais processo inflamatório. Quanto mais a pele tiver com esse processo inflamatório crônico, mais permeável essa pele se torna, mais agentes nocivos a gente tem entrando no nosso tecido, causando mais dano, às vezes alergenicidade, às vezes até uma contaminação, né, uma infecção. Então, uma barreira danificada, ela acaba tendo uma maior perda de água transepidérmica, pode ter infecções, inflamações e uma série de outras disfunções relacionadas a essa barreira. Por isso que é tão importante que a gente trabalhe a saúde da nossa barreira cutânea. E como que a gente pode trabalhar? Melhorando esse tecido, né? Melhorando esse extrato córneo, melhorando a epiderme viável, através de uma normalização do ciclo de renovação, através da reposição dos lipídios da camada lamelar, ou às vezes do estímulo da produção dos lipídios da camada lamelar, né? Do estímulo da produção das filagrinas, para que a gente possa melhorar o nosso manto hidrolipídico e assim normalizar o nosso pH e, com isso, normalizar a nossa microbiota. Então, a saúde da nossa barreira cutânea, ela é muito importante. E tudo isso, né, veio mais à tona por volta de 1960, quando o Dr. Albert Kligman, ele cria esse termo, que é a corneoterapia. Corneoterapia fala sobre o extrato córneo, né, que vem córneo dos corneócitos, que são essas células que estão no extrato córneo, que são os queratinócitos já maduros, envelhecidos, então, que estão no extrato córneo, então, os corneócitos e terapia, né, que é a terapia dos corneócitos. Então, a gente tem aí esse conceito do Dr. Albert Kligman, da corneoterapia, e é um conceito que ele traz falando do tratamento de fora para dentro, outside therapy. Eu melhoro a barreira para, com isso, melhorar a função do meu melanócito, a função da minha célula de Langerhans, a função do meu fibroblasto. No momento em que a barreira está equilibrada, todas as células que estão abaixo dessa barreira, estamos falando aqui do extrato córneo, né? Todas as células que estão abaixo dessa barreira começam a funcionar de uma forma mais saudável, equilibrada, e com isso a gente tem uma pele
bonita, uma pele viçosa, com uma textura homogênea. Então, o ponto principal para nós é melhorarmos o nosso extrato córneo, por isso corneoterapia. Bom, mas o que é esse extrato córneo, né? Do que ele é composto, esse extrato córneo? Então, se vocês observarem aí, a gente tem o nosso extrato córneo, que ele tem aí em torno de 10 a 30 micrômetros, né? E a gente tem aí que 1 milímetro é igual a 1000 micrômetros, né? Então, eu tenho aí um extrato córneo que tem em torno aí de 10 a 30 micrômetros de espessura, é mais fino que uma folha de papel, muito mais fino que uma folha de papel, e é estruturalmente composto por corneócitos, que são os queratinócitos maduros, envelhecidos, que estão em fileira, e entre esses corneócitos nós temos os lipídios da camada lamelar, que esses lipídios são compostos por quê? Por ceramidas, colesterol, ácidos graxos livres, triglicérides, sulfato de colesterol e esterol. Então, a gente tem essa estrutura como uma parede de tijolos. Abaixo do nosso extrato córneo, como vocês podem observar aí, a gente tem a nossa epiderme viável, o extrato granuloso de cima para baixo, o extrato espinhoso e a camada basal, aonde se encontra aí também o nosso melanócito na camada basal, como vocês estão vendo aí, em azul, a célula que vocês estão vendo em azul está demonstrando aí um melanócito, tá? Então, a gente tem aí esse melanócito que está na camada basal. E essa epiderme viável, junto, né, aí com o nosso extrato córneo, tem uma variação aí de 50 a 100 micrômetros. Abaixo disso, da minha camada basal, eu tenho a junção dermoepidérmica e eu tenho a minha derme, aonde se encontram as minhas fibras de colágeno, de elastina e de ácido hialurônico. Então, o ponto principal da nossa barreira cutânea é o nosso extrato córneo. E como vocês podem observar, ele é formado por proteína, porque os queratinócitos, né, os corneócitos têm uma capa proteica, e pelos lipídios da camada lamelar. Bom, falando um pouquinho mais sobre a corneoterapia e, na verdade, sobre a nossa barreira cutânea, esse médico, que é o Dr. Peter Elias, depois, em 1980, ele relaciona, né, ele faz uma analogia entre a nossa barreira e uma parede de tijolos e argamassa, onde os corneócitos seriam os tijolos e a argamassa seriam os lipídios. Esse médico publicou já mais de 700 artigos revisados por pares, falando das anomalias resultantes da mudança do extrato córneo, né? Então, é uma estrutura muito importante, formada aí pelos corneócitos e pelos lipídios da camada lamelar. Tá? Então, uma estrutura muito importante, sendo que os tijolos, que são os corneócitos, eles estão em torno de 15 a 30% de toda essa epiderme, e os lipídios da camada lamelar em torno de 70 a 85% dessa camada. Então, vocês podem ver aí nessa exemplificação a parede de tijolos, né, onde a gente tem os corneócitos e os lipídios, aí que formam essa parede, né? Então, os corneócitos eles estão em volta deles, a gente tem os lipídios da camada lamelar, sendo que os lipídios da camada lamelar, em torno de 50% são de ceramidas, e se eu tenho uma barreira uniforme, eu tenho uma pele hidratada, eu tenho uma pele equilibrada, homogênea, resistente, resiliente. E se eu tenho uma barreira danificada, eu tenho uma pele que está inflamada, com muitos radicais livres, com aumento das metaloproteinases que acabam danificando o colágeno, né? Então, a gente tem aí um aumento da degradação de colágeno quando a barreira está danificada. Eu tenho um envelhecimento precoce, eu tenho um aumento do inflammation aging, que é o envelhecimento decorrente dessa inflamação crônica. Eu tenho aumento das hiperpigmentações, como melasma, eu tenho aumento da sensibilidade e das disfunções dermatológicas. Então, gente, para que a gente aí observe bem isso, né, a gente tem aí esse extrato córneo, né, que é tão importante, que a gente fala tanto na corneoterapia, por isso que o nosso tema aqui hoje é microagulhamento, sistema drug delivery e corneoterapia, é entender como que a gente ultrapassa
essa barreira sem removê-la, né? Porque, como eu falei anteriormente, essa barreira ela é semipermeável, ela tem uma permeabilidade seletiva. Por ela ter uma permeabilidade seletiva, muitos ingredientes ativos, né? Muitos ativos dermocosméticos ou mesmo muitos medicamentos, eles têm dificuldade de permear por esse tecido, né, de ultrapassar esse tecido. Então, como que eu faço para fazer com que esse meu ativo, ele entre para dentro da minha pele, tenha a efetividade no seu sítio-alvo, sem que eu remova essa barreira? Porque o que a gente aprendeu na estética? Que a gente tinha que remover essa barreira para o ativo ter uma permeação maior. E como que a gente fazia essa remoção? Através dos peelings. Só que os peelings, eles acabam gerando mais processo inflamatório. Quanto mais processo inflamatório crônico, mais permeável essa barreira se torna. Com isso, a maior chance de contaminação, de infecções, mais desequilíbrio eu trago. Então, um peeling, quando ele é feito de forma agressiva, ele acaba gerando um dano para a nossa barreira. A gente pode sim fazer peelings mais suaves, para que a gente remova aquele excesso de queratinização, quando eu tenho uma pele hiperkeratinizada. Então, nesse caso, a gente pode fazer, mas não com o objetivo de aumentar a entrada do nosso ativo. A gente pode usar outros artifícios que não mudem ou não removam a nossa barreira e não causem esse prejuízo, né, ao nosso tecido. Lembrando que a nossa barreira é o nosso escudo protetor, é a nossa proteção, tá? Então, a gente tem aí o que faz com que essa barreira seja saudável? O ciclo de renovação, o chamado turnover. Então, o tempo que essa célula, ela se duplica na camada basal e ela vai até a superfície. Então, esse período dela, do ciclo de renovação, essa trilha que essa célula percorre, é muito importante para se manter a saúde dessa célula. Então, eu tenho como pontos principais aqui para a melhora da barreira cutânea. Eu tenho que ter uma boa duplicação, um turnover adequado, né? E um tempo de turnover adequado. Não adianta eu usar um peeling, por exemplo, e diminuir esse tempo. Então, por exemplo, um ciclo normal em torno de 28 dias, dependendo do ativo que eu utilize, eu diminuo esse ciclo para 7 dias. Então, eu não tenho um tempo de renovação adequado, por isso eu não vou ter uma produção de ingredientes, né? Os produtos que esse queratinócito produz de forma quali e quantitativa ideal. Então, eu preciso ter um corneócito saudável, que venha de um ciclo de renovação, que é um ciclo de renovação equilibrado. Eu tenho que ter uma fração hídrica, ou seja, eu tenho que ter um manto hídrico da pele adequado, né, com uma determinada quantidade ideal de ingredientes, aminoácidos, PCA ou CA, né, que vão manter o equilíbrio do pH e também vão diminuir a perda de água transepidérmica e manter um ambiente ideal para esses micro-organismos residentes. E eu tenho também que ter uma fração lipídica ideal, ou seja, eu tenho que ter uma composição quali e quantitativa da minha camada lamelar ideal. Então, eu tenho que ter ceramidas em torno de 50%, 25% de colesterol, 25% de ácidos graxos. Então, eu tenho que ter essa composição ideal para manter essa barreira em perfeito estado, para que tudo trabalhe de forma equilibrada, tá? E pensando nisso tudo, né, e na verdade, né, esse estudo, ele é um estudo muito recente, agora de março de 2022, e esse estudo feito pela Universidade da Califórnia, em São Francisco, eles estão estudando sobre o inflammaging, essa inflamação decorrente do envelhecimento. Então, por causa do envelhecimento, a gente tem uma inflamação crônica aumentada. E o que eles estão relacionando aqui, né? O primeiro estudo que fala sobre isso, relacionando as doenças crônicas que estão relacionadas ao envelhecimento, como Alzheimer, diabetes, né? Então, eles falam que essas doenças, nesse estudo, eles falam que essas doenças
doenças estão relacionadas com essa inflamação crônica generalizada do nosso organismo. Mas essa inflamação crônica que a gente tem, né, no envelhecimento, que é chamado de inflammation, eles estão relacionando a uma inflamação da nossa pele. Porque o que eles falam? Eles falam que essa inflamação ela deve vir de um órgão grande o suficiente para que a inflamação muito pequena possa afetar todo o corpo, e a pele é uma boa candidata para isso, por causa do seu tamanho, por ser o maior órgão do corpo humano. Então, muitos pesquisadores falavam sobre o fígado ser o órgão responsável por esse inflammation, mas agora a gente tem aí esse estudo falando sobre a nossa pele ser a responsável por esse aumento do inflammation. Ele acontece naturalmente, a gente tem um aumento da inflamação durante o envelhecimento, mas esse grande aumento dessa inflamação pode ser por causa de uma mudança na barreira cutânea. Então, olha que interessante, pessoal, eles estão aqui relacionando a mudança na barreira cutânea com essas doenças, que são doenças que a gente tem aí relacionadas com o processo inflamatório crônico. Então, eles fizeram um estudo com 33 pessoas com idade entre 58 e 95 anos, e eles utilizaram nessas pessoas um produto que continha uma combinação quali e quantitativa similar, ou seja, biomimética similar à nossa camada lamelar, ou seja, com ceramidas em torno de 50%, colesterol 25% e ácidos graxos livres 25%. O que eles observaram? Que houve uma diminuição dos mediadores inflamatórios, utilizando esse creme. Com essa diminuição dos mediadores inflamatórios, foi comparado em relação ao placebo, foi a primeira comparação que foi feita em relação ao placebo, e também foi comparado com pessoas em torno de 30 anos. Então, eles observaram que a gente conseguia reduzir os mediadores inflamatórios, né, para uma média em torno de pessoas aí em torno de 30 anos. Então, pessoal, isso daqui é muito legal, por quê? Porque a gente está falando aí de uma prospecção. Então, o que eles estão estudando? Será que se eu tiver um bom creme hidratante e utilizar na minha pele diariamente, eu possa estar com isso diminuindo a possibilidade dessas doenças relacionadas ao envelhecimento? É um grande passo para nós, né? Pensando aí na nossa pele, que é a nossa bancada de trabalho. Então, a gente pode aí sim realmente ter um futuro promissor no que diz respeito ao cuidado com a nossa barreira, se a gente pensar que isso vai talvez diminuir a possibilidade de doenças relacionadas ao envelhecimento crônico, tal, envelhecimento inflammation, né? A esse envelhecimento que a gente tem por causa desse aumento da inflamação e dessas doenças crônicas relacionadas a esse envelhecimento. Então, esse é um estudo muito novo, agora de março de 2022, feito pela Universidade da Califórnia. E tem como coautor desse estudo, o Dr. Peter Elias, que é aquele que eu falei para vocês, que faz a primeira analogia aí da nossa pele a uma parede de tijolos, né, que tem mais de 700 estudos publicados falando sobre a barreira cutânea. Então, realmente é um centro de pesquisa que é um centro de pesquisa dermatológica que está estudando muito as disfunções relacionadas com a mudança da nossa barreira cutânea. Então, vocês veem que é uma coisa muito estudada hoje e uma preocupação muito grande que a gente não remova essa barreira de forma inadequada, que a gente não gere agressão a essa barreira e com isso não gere um aumento aí dessa inflamação. Bom, mas a gente tem aí na nossa barreira cutânea os dois lados da mesma moeda, né? Então, o que significam os dois lados da mesma moeda? Eu tenho aí a minha barreira cutânea, né? A nossa barreira cutânea, tão importante para manter a saúde, a integridade e tudo aquilo que eu falei anteriormente, mas nós temos nessa barreira também um grande obstáculo para a entrada dos nossos princípios ativos. Então, princípios ativos que tenham alto peso molecular não conseguem permear tão facilmente.
Princípios ativos que sejam hidrofílicos, ou seja, tem afinidade por água, também não consegue ultrapassar essa barreira com facilidade. Então, nós temos os dois lados da mesma moeda, né? Eu tenho que preservar a barreira para manter a saúde, mas eu tenho que acabar descobrindo maneiras de ultrapassar essa barreira e chegar ao meu sítio-alvo. Quem é meu sítio-alvo? Muitas vezes é o próprio queratinose da camada basal, ou a célula de Langerhans, ou o melanócito, ou o meu fibroblasto. Então, aí eu tenho que chegar no meu sítio de ação, né? Por isso, o sistema Drug Delivery é a gente fazer com que esse fármaco, né, esse medicamento ou esse dermocosmético atinja o seu sítio-alvo, tá? Então, por isso, os dois lados da mesma moeda. Manter a integridade e ultrapassar a integridade, manter a integridade da barreira e ultrapassar a barreira sem causar dano a ela. Então, são dois pontos importantes que nós temos que trabalhar. Então, como que a gente vai ultrapassar a barreira sem removê-la, né? Eu sempre gosto de falar no meu curso de córneo, interagir sem agredir. Como que eu vou interagir com essa barreira sem agredi-la, sem removê-la, sem causar descamação, sem causar dano, né? Sem prejudicar a minha microbiota, né? Como que eu posso estar fazendo isso? Então, a gente tem aí o sistema Drug Delivery, tá? Então, a gente tem que entender um pouquinho das rotas de permeação através da nossa barreira. A primeira rota que a gente tem é a rota intracelular ou transcelular, ou seja, através dos corneócitos. Eu tenho que ultrapassar os corneócitos. Isso é muito difícil, né? A molécula tem que ser um íon para que ela ultrapasse esses corneócitos. Intercelular, então eu vou através do espaço entre os corneócitos. Quem é que está entre os corneócitos? Quem é que do que é formado esse espaço intercelular? De lipídios. Então, para que a gente ultrapasse, que a gente tenha essa rota de penetração, a gente tem que ter substâncias lipofílicas, ou seja, tenham afinidade por óleo, porque daí ela consegue, através dessa rota, penetrar pelo meu tecido. Transfolicular, através dos folículos, no caso do folículo piloso. E a gente também tem transglandular, através das glândulas sudoríparas, ou através da glândula sebácea. Então, aí eu vou usar os produtos que eu quero, por exemplo, através da via transfolicular, eu vou usar os ativos, por exemplo, para queda de cabelo, né, para melhorar essa parte capilar. Quando eu penso no transglandular, eu posso pensar, por exemplo, na glândula sebácea, então eu tenho que usar os ativos que eu vou trabalhar a acne, então aí eu vou trabalhar a via transglandular. Mas, por exemplo, quando eu penso num peptídeo, que tem que chegar lá na derme, ou ele tem que ativar a comunicação celular, porque nem sempre o ativo precisa estar direto no sítio-alvo, mas ele pode estar desencadeando uma comunicação celular, eu vou pensar, por exemplo, que ele tem que ativar o fibroblasto, então ele vai ter que vir pela rota intercelular. E para isso ele precisa ter uma afinidade por óleo. E o peptídeo, por exemplo, a grande maioria, ele tem afinidade por água. Então, como é que eu faço para ele poder estar penetrando através do nosso tecido por essa rota intercelular? Uma coisa muito importante, gente, que a gente tem que entender algumas diferenças de terminologia. Penetração são as substâncias que vão atingir a camada córnea e a epiderme, tá certo? Então, quando eu falo assim, eu vou utilizar um produto que ele vai penetrar no meu tecido, ele vai estar atingindo a minha epiderme, o extrato córneo. Permeação são as substâncias que atingem a derme. Então, quando eu falo de um ativo que tem que estimular o fibroblasto, ele tem que atingir a derme. Então, ele tá tendo uma permeação pelo tecido. E a absorção são as substâncias que atingem a corrente sanguínea. Eu não quero isso com um dermocosmético. Eu posso querer, por exemplo, quando eu estou fazendo o uso de um hormônio transdérmico. Então, ele tem que ter uma absorção. Ele tem que atingir a corrente sanguínea. E quando a gente está fazendo, muitas vezes, por exemplo, como agora muitos profissionais fazem o uso da intradermoterapia, né? A gente está jogando essa substância a nível
epidérmico, mas lembra como é que essa camada é fina, epidérmica, eu posso estar atingindo aí a minha derme e estar tendo uma absorção desse princípio ativo. Então, a forma de aplicação e a expertise na aplicação, ela é muito importante para que a gente não pegue essa substância, no caso da intradermoterapia, e acabe atingindo uma camada mais profunda e até estar fazendo com que esse meu princípio ativo cosmético acabe tendo uma absorção, ou seja, ele acabe atingindo a corrente sanguínea e com isso eu podendo ter um tipo de reação da qual eu não desejo um efeito colateral, tá? Então, a expertise na aplicação, ela é muito importante. Então, fazer um produto injetável, ele tem que ter uma cautela muito grande, mesmo porque a gente pode estar com ele causando uma contaminação de micobactério, porque a gente está ultrapassando todas as barreiras. Então, as barreiras são feitas para quê? Para a entrada dos micro-organismos. Se eu estou fazendo uma via, injetando diretamente ali na minha epiderme viável ou diretamente na minha derme, de repente eu erro, a minha profundidade acaba atingindo e com isso esse produto caia na minha corrente sanguínea. Então, tem que ter um cuidado muito grande e a gente entender dessas terminologias, tá? Então, a gente tem essas rotas de penetração. Quais os fatores biológicos que afetam a penetração do meu princípio ativo, né? Quais são eles que vão influenciar nessa penetração do princípio ativo, né? Ou seja, nessa entrada dele. Local que eu estou colocando. Então, a face, ela tem uma espessura do extrato córneo epidérmica menor do que algumas regiões do nosso corpo. Então, qual é o local que eu estou aplicando? Então, por exemplo, a área dos olhos tem uma espessura menor, então tem uma maior penetração do ativo. A idade do meu cliente, então, quanto mais envelhecida essa pele, ela pode ter aí um afinamento, então eu tenho uma entrada desse princípio ativo maior, e às vezes uma pele muito fina, e com isso eu tenho uma reação de alergenicidade, então vai depender da idade. A função dessa barreira, né, em qual região que ela está, espécie que eu vou estar utilizando, né, qual é o tipo de tecido que eu estou aplicando, o metabolismo desse tecido e o grau de hidratação. Quanto maior o grau de hidratação, maior é a penetração desse ativo. Quanto mais vascularização, maior a penetração desse ativo, tá? Então, a gente tem que levar esses pontos em consideração. No que diz respeito aos fatores químicos, eu tenho o tamanho da molécula, que é uma coisa muito importante. Quanto maior a molécula, menor, lógico, a chance dela de penetrar pelo meu tecido. É a mesma coisa que a gente pensa, um elefante tentando entrar pela porta da sua casa. Dificilmente ele vai entrar, não é? A não ser que você more aí num sítio tal e que não tenha porta, mas é difícil. Um gato já é mais fácil, agora e uma barata, né? Ela é muito mais fácil de entrar pela porta. Então, é exatamente isso, o tamanho da molécula, a afinidade, né? Então, se é lipo ou hidrofílico, como eu falei anteriormente. Qual é a formulação? Isso é um ponto principal, gente, porque assim, às vezes a gente tem um ótimo ativo que tem um grau de penetração alto, mas ele está numa formulação que retém ele na superfície. Então, a formulação ela é muito importante, né? A gente entender se essa formulação faz uma entrega do ativo de forma eficaz. Né? Então, pesos moleculares aqui acima de 1000 Daltons têm dificuldade de penetrar. Por exemplo, um colágeno é uma macromolécula, ela tem dificuldade de penetrar. Assim como o ácido hialurônico de alto peso molecular, por isso que a gente também utiliza o ácido hialurônico de baixíssimo peso molecular, para que ele realmente tenha essa absorção, tem essa penetração, permeação, dependendo do que eu queira, através do meu tecido, né? A penetração ou a permeação dele através do nosso tecido. Quais são os ativadores, né, dessa permeação ou penetração? Eu tenho os ativadores físicos, e um ativador físico que a gente conhece muito bem é o microagulhamento, que forma microcanais. Então, esses princípios ativos vão entrar através
desses microcanais formados. Eu tenho também a iontoforese, eletroforese, o laser, o próprio calor da radiofrequência. Isso aumenta o grau de penetração do meu ativo, tá? E o microagulhamento, ele é uma técnica hoje prescrita dentro da corneoterapia. Por quê? Porque ele faz a formação dos microcanais, mas ele não danifica a nossa barreira, né? Num período curto de tempo, esse canal é fechado. Eu posso ter os permeadores químicos, por exemplo, o álcool, ele desidrata, ele poderia ser um permeador químico, o próprio ácido poderia ser um permeador químico, como hidratantes como a ureia, ou, por exemplo, como uma substância permeadora como o DMSO, o dimetilsulfóxido, ou o cáprico caprílico, também conhecido como transcutol. Esses ingredientes são permeadores químicos, ou eu posso melhorar o nível de circulação dessa pele através de ativos para melhorar a permeação, né, a penetração desse ativo. Eu posso também utilizar outras substâncias hidratantes que tragam água para a superfície, como ativos que aumentem os canais de aquaporina, ou ativo, por exemplo, como a gluconolactona, que forma a ponte de hidrogênio e aumenta o grau de hidratação. Isso vai fazer com que os meus ativos, que são hidrofílicos, tenham maior chance de penetração e até de permeação cutânea, tá? E eu tenho a tecnologia, como os lipossomos e as nanosferas. Então, quando a gente fala de entrar, né, de fazer com que esse meu ativo penetre, permeie por esse tecido, sem que a gente cause um dano à barreira, a gente tem que pensar nesses ativadores da permeação. E a gente pode usar mais de um ativador na mesma técnica, na mesma técnica, para que a gente possa potencializar aí essa permeação, penetração desse nosso ativo. E a gente tem aí como permeação física, falando um pouquinho do microagulhamento, a gente tem o nanomicroagulhamento. Então, a gente pensa aí, por exemplo, que o nosso extrato córneo, ele tem de 10 a 30 micrômetros, que seria 0,01 a 0,03 milímetros, e quando a gente pega uma agulha nano, ela tem 0,13 milímetros, então ela acaba até ultrapassando o extrato córneo, chegando ao extrato granuloso. Então, esse princípio ativo que está chegando aí no extrato granuloso, às vezes no extrato espinhoso, através do sistema nano, de agulhamento nano, ele o que eu tenho que usar para que a gente tenha uma efetividade? Adianta eu usar um ativo que eu estou querendo que chegue diretamente lá na minha derme, né? Ou um ácido hialurônico de baixíssimo peso molecular? Não, eu tenho que pensar qual é a camada que eu estou trabalhando e o que eu desejo. Então, o microagulhamento através da nanoagulha, ele tem um sistema drug delivery muito importante para a gente trabalhar a barreira, a melhora da saúde da barreira. Quando eu penso já num cosmético, né, cosmético de microagulhamento, né, que eles chamam de cosmetic needle, a gente está pensando aí numa agulha de 0,25. 0,25, eu estou atingindo aí, olha bem a espessura da epiderme da face, eu estou atingindo aí a minha camada basal, então eu vou pensar aí quase uma camada basal, um extrato espinhoso, depende da espessura da pele, tá, gente? Isso não é uma regra, é mais ou menos a espessura, depende muito da idade, como eu falei, do sítio anatômico aonde eu estou aplicando, se a pessoa tem alguma disfunção metabólica ou não, que ela tem uma hiperqueratinização desse tecido, então vai depender de vários fatores, mas mais ou menos em torno, né, eu estou chegando aí na minha camada espinhosa e na minha camada basal. E quando eu penso no microagulhamento para indução percutânea de colágeno, eu estou usando agulhas maiores do que 0,5, né, que elas vão ultrapassar a minha camada basal. Também da mesma forma, pode ser que elas atinjam somente a camada basal. Vai depender do grau de queratinização dessa pele. Mas aí eu já vou estar fazendo uma indução percutânea de colágeno, tá? Então, a gente já está fazendo, nesse caso, uma indução percutânea de colágeno. O que é importante, gente? Que esse sistema nano,
delivery, né, que a gente fala, ele é um sistema muito utilizado para reparar a barreira cutânea. Então, a gente pode usar desse microagulhamento nano com o objetivo de reparar a barreira. Lembra que se eu reparar a barreira cutânea, eu vou diminuir a inflamação crônica. Se eu diminuir a inflamação crônica, eu vou restabelecer a saúde da pele. Restabelecendo a saúde da pele, eu tenho uma pele mais hidratada, com uma textura mais homogênea, eu tenho um melanócito que fica calmo, eu tenho um fibroblasto que consegue trabalhar de forma normal, então eu tenho uma melhora de todo o tecido por melhorar a minha barreira cutânea. Então, uma das coisas que a gente pode estar fazendo é utilizar o microagulhamento nano com o objetivo de melhorar a barreira cutânea, aumentar o turnover, então estimular a mitose celular numa pele envelhecida, que eu tenho um ciclo de renovação que de 28 passou para 100 dias, eu consigo normalizar esse ciclo de renovação. E esse microagulhamento nano, ele está sendo utilizado muito para medicamentos, num sistema de entrega de liberação lenta. Então, a gente vê muitos PETs sendo utilizados, por exemplo, com insulina, para liberação lenta de insulina, muito com microagulhas, nanoagulhas. A gente vê esses PETs com nanoagulhas com hormônios, com medicamentos como morfina, então, que não vão passar pelo trato gastrointestinal, não vão causar efeitos colaterais que muitos desses medicamentos causam no nosso trato gastrointestinal e conseguem ser liberados de forma gradativa através dessas nanoagulhas. Então, a gente tem aí um novo mundo dentro da farmacologia, utilizando o sistema nano para entrega programada, liberada de forma progressiva, como medicamento retarde, através da nossa pele. Então, esse é um ponto muito importante. Então, ponto principal, eu posso trabalhar a melhora da barreira e eu posso trabalhar através do aumento da concentração de ativo pela difusão, ativos que vão chegar até a minha derme, mas lembrando, não é a entrega diretamente na derme, é através de uma difusão passiva, então, através da agulha nano, eu vou colocar uma concentração do ativo que vai ser difundido através da minha epiderme, chegando até a minha derme, mas sem atingir, isso é muito importante, pessoal, sem atingir a nossa circulação, tá? Sem que ocorra uma absorção desse princípio ativo através da nossa circulação sanguínea. O cosmético, que seria o agulhamento cosmético, que seria aí com essa agulha de 0,25. 0,25 eu estou chegando aonde, gente? Na camada basal. Então, eu vou usar os produtos que também estimulam o turnover, produtos que vão controlar a melanogênese. Então, se eu estou pensando aí num TGP2 para melanogênese, se eu estou pensando aí num sistema onde eu quero diminuir essa hiperpigmentação, então eu vou estar trabalhando através desse agulhamento com uma agulha em torno de 0,25. Tudo pensando no sistema Drug Delivery e entendendo o que eu desejo em cada camada. Isso é muito importante, eu entender o que eu desejo em cada camada que eu estou trabalhando e qual é a formulação. Porque vocês lembram, eu falei que no microagulhamento nano, eu posso também atingir a derme, mas de que forma? Através da difusão passiva, ou seja, através de uma saturação desse ativo no meu extrato córneo, e esse ativo vai se difundindo através da epiderme viável, chegando até a nossa derme, mas para isso o ativo tem que ser nanosferizado. Então, não adianta só eu utilizar a técnica do microagulhamento. Junto, eu tenho que utilizar um produto que tenha ativos nanosferizados e um produto que respeite o pH do nosso tecido interno. Porque o que adianta, gente, eu utilizar um produto que tem um pH de 3,5, que é um pH ácido, ou um pH de 5, que é o pH fisiológico superficial, se na nossa barreira, a nível da camada basal, eu tenho um pH aí que gira em torno de 6,8, 7,2. Então, esse meu produto, ele tem que ser feito num pH coerente, que seja um pH similar ao tecido que eu estou entregando essa droga, tá certo? Esse princípio ativo ou esse fármaco.
dependendo de qual é o meu objetivo. Então, é muito importante que a gente perceba esses pontos. Então, eu posso, através dessa agulha, né, que é considerada um microagulhamento cosmético, estar atuando aí através de uma comunicação celular, a minha indução percutânea de colágeno, para que a gente tenha uma melhora sem estar diretamente atingindo a minha derme. E quando eu estou falando aí de uma indução percutânea de colágeno, eu já estou falando justamente de estar induzindo a liberação de fatores de crescimento, de estar aí estimulando o nosso fibroblasto a produzir mais fibras. Mas uma coisa muito importante, gente, é que para que a gente consiga produzir essas fibras, é preciso que a gente tenha uma composição nutricional ideal, porque não adianta eu estimular o fibroblasto se não tiver aminoácidos, principalmente hidroxiprolina. Não adianta eu estimular o fibroblasto se eu não tenho cofatores, como o silício, como a vitamina C, como outras vitaminas. Então, é importante que haja um estado nutricional ideal para essa indução percutânea de colágeno. Por isso que muitas vezes a gente faz a técnica e a gente não tem uma resposta adequada, justamente porque a gente não tem um sistema nutricional adequado para que a gente tenha essa resposta. E aí, com tudo isso, né, utilizando a tecnologia, a permeação física, através do microagulhamento, eu também posso associar com a permeação tecnológica, através das nanosferas, ou lipossomas, ou niossomas, depende, gente, do princípio ativo que eu escolha. Dependendo do princípio ativo que eu escolha, eu tenho que escolher um carreador ideal. Por isso que formular depende de um conhecimento de todos esses fatores para que a gente tenha aí uma efetividade nesse produto. Não é simplesmente juntar A mais B, né? Eu tenho que entender o que A mais B significa, senão vai me dar um C do qual eu não desejo. Então, é importante que eu entenda, qual que é o veículo, né, dessa fórmula? Será que eu ter uma nanoemulsão é o ideal? Será que eu ter uma nanoestrutura? Então, qual tipo de esfera é o ideal para aquele meu princípio ativo e qual a técnica que eu estou utilizando física para potencializar a entrada do meu princípio ativo. Sempre que a gente utiliza uma permeação tecnológica através das esferas, sejam ciclodestrinas, nanosferas ou lipossomos, eu já tenho uma grande permeação do ativo topicamente, ou aplicando ele tópico. E quando eu utilizo, então, associado a uma técnica física, seja um microagulhamento, como eu mostrei anteriormente, seja um laser ou um LED, por exemplo, LED azul, que aumenta o grau de hidratação e com isso aumenta a penetração desses ativos hidrossolúveis, eu consigo potencializar o meu efeito, porque eu estou usando mais de uma técnica para permeação desse princípio ativo. Então, gente, a gente tem aí, através desse sistema de perfusão, que é o uso das nanosferas, que vão liberar o ativo de forma gradativa, né, um desenvolvimento nosso, na qual a gente libera esse ativo de forma gradativa, através do sistema de perfusão dinâmica de ativo. O que é perfusão? Perfusão é a ação de absorção transcutânea, ou seja, eu transpor, né, o meu extrato córneo, chegando aí até a minha epiderme viável e a derme, sem que a gente atinja a nossa circulação de forma lenta e sustentável, ou seja, o princípio ativo ele é liberado dessa nanosfera gradativamente. Esse é o sistema de perfusão de ativos. Então, a gente tem aí uma nanosfera especial que libera gradativamente esse princípio ativo. Então, como vocês podem observar, a gente utilizando uma agulha nano, que a gente atinge aí no máximo extrato granuloso, esse princípio ativo nanosferizado, ele vai penetrar por esse microcanal que foi realizado e essa esfera, essa nanosfera, vai liberar o princípio ativo gradativamente. Com isso, eu tenho uma atividade, tá? E o que eu consigo com isso? Juntando
duas técnicas que aumentam a permeação do ativo, a penetração do ativo. Duas técnicas, quais técnicas? Aqui no caso, nós juntamos as nanosferas junto com a técnica de microagulhamento com agulhas nano, porque o meu objetivo aqui foi liberar esse ativo gradativamente para o tecido, para a epiderme viável, tá? Então, a gente consegue melhorar os danos da barreira, então a gente consegue melhorar a textura, diminuir poros, né? Esse é o objetivo em questão dessa técnica que a gente está falando aqui. Diminuir a hiperpigmentação, a gente consegue melhorar o brilho do tecido, as linhas, a flacidez, de forma indireta, lembrando que nós não estamos fazendo indução percutânea de colágeno, nós estamos fazendo entrega, né? Sistema drug delivery, entrega do ativo na minha epiderme viável e através da perfuração nano, ultrapassando o meu extrato córneo e o meu, muitas vezes, o extrato granuloso, tá? Então, não é indução percutânea de colágeno, por isso que a gente não utilizou agulhas maiores, porque o nosso objetivo era manter esse ativo na epiderme viável. Para quê? Para que ele potencializasse o turnover, para que a gente conseguisse melhorar o turnover, para a gente conseguisse melhorar a produção de filagrinas, conseguisse melhorar a produção de lipídios, conseguisse modular o processo inflamatório, que é o que eu desejo num sistema de melhora da barreira cutânea. Por isso que toda vez que a gente falar, pessoal, do sistema drug delivery, primeiro, qual é o sítio-alvo? Para que eu entenda qual agulha eu uso, qual é o tipo de veículo que eu vou usar, qual o tipo de esfera que eu vou usar, aonde eu quero chegar diretamente na derme, ou eu quero ativar a comunicação celular? Eu quero chegar diretamente no meu melanócito, ou eu quero inibir os mediadores que estimulam o melanócito? Então, a gente precisa, primeiro de tudo, identificar aonde a gente quer agir, se é através da comunicação celular ou diretamente na célula, para que a gente tenha um sistema drug delivery importante, para que a gente também, sem causar dano. Esse é o ponto principal, gente. Ponto principal dessa associação de técnicas de microagulhamento nanosferizado junto com um sistema de ativos nanosferizados, tem como objetivo chegar no tecido-alvo sem que a gente cause um dano à minha pele, tá? Sem que a gente cause um dano à barreira cutânea, né? Para que a gente possa aí ter uma efetividade. E trabalhar em 3 pontos principais, né? Que isso é uma novidade, que está sendo muito falado na Europa, que é a corneoterapia, que a gente já vem falando há muito tempo, né, que é trabalhar o extrato córneo, né, o estímulo da produção das filagrinas. Então, aí nesse caso, a gente está trabalhando com esse sistema de agulhas nano, com as nanosferas de liberação lenta e progressiva. A epidermoterapia, que é trabalhar a camada basal, o melanócito. Então, por exemplo, se eu pensar assim, eu quero trabalhar o melanócito, eu quero o meu ativo, que seja meu ativo que chegue diretamente na porta de entrada do melanócito, para que ele iniba a alfa-MSH, eu tenho que pensar na epidermoterapia, eu tenho que ter uma técnica e um ativo que chegue lá na camada basal. E se eu pensar na dermoterapia, eu tenho que ter ativos que cheguem lá na derme, próximo ao fibroblasto. Eu posso ativar o fibroblasto de outra forma, através da liberação dos mediadores, através da comunicação celular. Mas eu também posso ter a intenção de ativar diretamente o meu fibroblasto, ou de dar um suporte nutricional para que o fibroblasto trabalhe. E aí eu vou trabalhar o conceito da dermoterapia. Então, o sistema de perfusão, ele vai trabalhar de acordo com a parte do tecido que eu desejo, qual a técnica que eu desejo, como que eu vou trabalhar esse conceito, se é diretamente ou com o estímulo da comunicação celular, para que eu faça a escolha
da agulha que eu vou utilizar para que eu faça a escolha do princípio ativo que eu vou utilizar e qual é a forma que essas nanoesferas estão conceituadas, se é liberação lenta desse ativo, se não é liberação lenta desse ativo, mas isso abre uma grande porta para nós, para que a gente trabalhe de forma mais efetiva, sem causar dor, sem causar dano, sem causar aumento aí do nosso, como vocês podem observar aqui, olha. Então, ó, as nanosferas penetrando, liberando esse ativo. Vamos voltar? Liberando o ativo na minha epiderme aí viável, tá? Então, 2 pontos importantes quando a gente fala de perfusão e, nesse caso, pensando aí no uso das agulhas nano ou 0,25, né, onde eu quero ficar na epiderme, sem indução percutânea de colágeno. É refazer a barreira como ponto principal, lembrando que se eu faço a barreira, eu melhoro a saúde da pele, eu devolvo a saúde da pele. Então, normalizar o pH, né, ativar a produção das filagrinas, normalizar o turnover, repor os lipídios da camada lamelar. Então, esse é o meu objetivo. É a corneoterapia junto, mais do que nunca, com o microagulhamento num sistema drug delivery viável. E devolver a saúde para a pele. Quando eu faço tudo isso, eu devolvo a saúde para a pele. Eu tenho mais hidratação, menos sensibilidade, mais saúde com brilho, textura, diminuição dos poros. Vamos lembrar que quando a gente vê uma linha, é porque a gente está vendo ali, ó, uma reflexão da luz, né? Quando eu vejo um poro. Se eu melhoro a textura epidérmica, eu também melhoro a reflexão dessa luz e eu vejo também menos esses poros dilatados, essas linhas. Quando vocês usam um primer, por exemplo, é isso que vocês fazem. Vocês melhoram a textura epidérmica, né, de forma imediata, e temporal, e aí você tem a luz batendo nesse primer e refletindo, como se fosse um reboco de parede. Então, você não vê aquelas imperfeições do tecido. E se a gente conseguir isso, gente, de forma fisiológica, um primer fisiológico, melhorar a barreira de forma fisiológica, né? Isso é justamente esse novo conceito do sistema drug delivery, utilizando essas esferas, essas nanoesferas que liberam de forma gradativa o princípio ativo, sem causar dor, sem causar nenhum tipo de incômodo ao paciente. Aí eu posso fazer isso de quanto em quanto tempo? Você pode fazer isso semanalmente, porque lembra, nós não estamos fazendo indução percutânea de colágeno. A gente não está gerando processo inflamatório agudo com o objetivo de ter uma regeneração do tecido. Nós estamos usando o agulhamento para o sistema drug delivery, para entrada desse princípio ativo no seu sítio-alvo desejado, ou na técnica alvo desejado que eu desejo, né? A desejado que eu desejo é meio estranho, né? Mas a técnica que eu tenho como objetivo ter. Então, é diferente a atuação. Eu posso fazer esse microagulhamento nano por 3 sessões consecutivas e depois fazer um microagulhamento com uma agulha maior e fazer indução percutânea de colágeno. Pensa como que o nosso resultado vai ser muito mais positivo, porque afinal de contas a gente fez todo um preparo desse tecido, melhorou a barreira, com isso a gente diminuiu a perda de água transepidérmica, a gente melhorou todo esse equilíbrio para que depois a gente viesse para fazer indução percutânea de colágeno. Então, a gente fez um trabalho de preparo para esse microagulhamento de indução percutânea de colágeno. Eu posso usar, por exemplo, essa técnica com a agulha nano e fazer na mesma sessão, no mesmo dia, fazer, por exemplo, uma toxina botulínica, fazer um preenchimento, já que eu não estou causando sangramento, não estou causando processo inflamatório, então eu posso estar utilizando com outras técnicas, tá certo? Para fazer a melhora dessa barreira. Aqui no caso, a gente está falando do sistema drug delivery associado com o microagulhamento nano. E com isso, a gente consegue trabalhar todo esse sistema que a gente tem aí, tá? Então, olha só, pessoal, aqui, olha, a gente fez 2 sessões, né? Então, se vocês observarem aí, ó, a gente tem 2 sessões antes, né? Aqui. Antes. Então, observa a textura da pele, a linha da testa, né? E depois
de 2 sessões com intervalo de 7 dias. Olha a linha da testa, olha a textura. O que, que nós melhoramos, gente? A epiderme, né? Diminuiu a linha porque diminuiu a perda de água transepidérmica. Diminuiu a linha porque a gente melhorou o relevo cutâneo, né? A gente trabalhou a melhora de todo o relevo cutâneo. E aqui vocês podem observar, olha, a área dos olhos, olha como diminuiu os poros dela. Então, um trabalho bem legal que foi feito com esse sistema Nano Deliver. Aqui um trabalho realizado pela Gabriela Cunha, que é uma esteticista do Rio de Janeiro, uma única sessão 4 dias depois, né? Então, olha só, a gente conseguiu aí uma melhora muito grande também da textura dessa pele, né? E é um método que é indolor, né? Ele é menos invasivo, ele tem menos chance de contaminação do tecido. Então, é um sistema para que a gente possa trabalhar o microagulhamento de uma outra forma. Lembrando, pessoal, que a gente sempre tem que pensar qual é o nosso grande objetivo com a técnica, tá? Qual que é o nosso grande objetivo? Então, se eu quero fazer indução percutânea de colágeno, eu não vou usar agulha nano, eu vou usar uma agulha maior. Se eu quero fazer um sistema drug delivery para ficar na epiderme, no extrato córneo, eu posso usar agulha nano. Se eu quero atingir a minha derme, mas usar agulha nano, eu preciso usar um produto que tenha uma liberação de princípios ativos que vão trabalhar a comunicação celular. Então, o objetivo que eu tenho, alcançar esse objetivo é que vai fazer com que eu trace qual é o produto e qual que é a técnica que eu vou estar utilizando. Pessoal, eu queria agradecer muito vocês e deixar aqui essa mensagem, né? Que é uma frase da Ana Clara Haut: a ciência é uma eterna pergunta. Realmente, para quem me conhece, sabe que eu estou sempre em busca de coisas novas, porque sempre a gente tem que se perguntar no que eu posso melhorar, no que eu posso melhorar a vida do meu cliente, né? E sem, gente, sempre pensando nisso, sem causar riscos para esse cliente. Então, eu acho que essa frase dela, eu até pedi para a Dani, né, filha da Dani, para que eu utilizasse essa frase, porque eu amei, porque a ciência realmente é uma eterna pergunta, é uma eterna dúvida, né, o que eu devo, o que eu não devo fazer e qual o meu melhor caminho. Muito obrigada, pessoal, e até a nossa próxima aula. Olá, boa noite, pessoal. Passando aqui para agradecer, primeiramente, a doutora Fernanda Chauvin por essa aula incrível, sensacional, um conteúdo de extremo valor que vem agregar muito nos atendimentos aí de todas vocês. E também agradecer pela presença e pela confiança no nosso trabalho. Tenho certeza que essa nova abordagem dentro do conceito da corneoterapia vem agregar muito na saúde da pele dos seus pacientes e também agregar ainda mais nos resultados, que é isso que a gente precisa. Uma boa noite a todas.